Abre sua vida para o ministério da frente, os pastores, glória a Deus. Muita cultura, aqui, glória a Deus. Nessa noite do Senhor Jesus, hoje apresentou o pastor Rodrigo, o pastor Terma, e cada irmão que já nos conhece já em nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 5, glória a Deus. Aleluia. Meu coração está transbordando de felicidade, igreja. Aleluia, porque o Senhor é bom e tem nos sustentado, né? Glória a Deus. Segunda Reis 5, a palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Estou sentindo Jesus desde a hora que eu entrei aqui. Glória a Deus. Aleluia. Somente louvar ao Senhor mais uma vez por estarmos, aleluia, adorando ao Senhor, né? Glória a Deus. Esse ano nós fazemos 10 anos de ministério para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Em meio a lutas, batalhas, mas o Senhor nos deu vitória até aqui, né? E vai continuar dando para a honra e a glória do nome dele. Louvado seja Deus. Essa palavra que o Senhor me direcionou, aleluia, eu disse seja o culto da família, né? Eu fui orar e Jesus nos deu esta palavra. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas e eu não sei nada. Glória a Jesus, né? A palavra do Senhor, igreja, ela vem falar nessa noite com um homem que é bem conhecido, aleluia, na Bíblia Sagrada, chamado Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era Naamã? Naamã, diz a Bíblia, ele era, aleluia, chefe do exército do rei da Síria. Era um homem que tinha autoridade na terra. Era um homem que tinha um rei que estava submetido a essa autoridade do rei. Louvado seja Deus. Mas Naamã, a Bíblia diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Então nós podemos entender que Naamã, ele obedecia à voz do seu Senhor. Ele obedecia à ordem do rei. Louvado seja Deus. E quando, aleluia, a Bíblia ela vem relatar, aleluia, essa característica da vida de Naamã, que ele era o que? Obediente ao seu rei, ao seu Senhor. Louvado seja Deus. E por isso a Bíblia vai relatar que também ele era um homem de muito respeito. Ele tinha autoridade, ele era um homem de respeito e ele era obediente ao seu Senhor. A Bíblia não diz aqui, louvado seja Deus, aleluia, aonde Naamã, louvado seja Deus, se encontrava. A Bíblia não diz, louvado seja Deus, aonde Naamã, aleluia, estava, em qual compartimento do reinado, em qual compartimento do palácio do rei. A Bíblia não fala, ela não dá esse detalhe, mas a Bíblia fala, louvado seja Deus, do comportamento de Naamã. A Bíblia fala do testemunho de Naamã diante do seu Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, porque por ele o Senhor, esse Senhor é com letra maiúscula, já é o próprio Deus falando.
E o Senhor deu livramento aos sírios pela vida de Naamã. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós olhamos, aleluia, e nós julgamos as pessoas. Porque o Senhor diz, olha, você olha a aparência, mas quem olha o coração sou eu. Muitas das vezes nós olhamos o que os nossos olhos naturais e carnais estão observando. Aleluia. Mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece o profundo da minha e da tua alma nesta noite. Ele penetra até a divisão da medula dos nossos ossos. Porque a sua palavra é penetrante. Aleluia. E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aleluia. Ou seja, o Senhor penetra o meu e teu interior, aquilo que ninguém pode penetrar, ninguém pode se aprofundar, senão o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo e bendito é o nome de Jesus. Então, pela palavra do Senhor, Naamã era um homem que tinha respeito na sociedade, que tinha respeito dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque a palavra de Deus diz aqui, porém ele era um varão, era um homem valoroso, porém era leproso. Louvado seja Deus. Até esse primeiro momento, a Bíblia não revela, além que as outras pessoas sabiam da lepra de Naamã. Até esse primeiro momento, a Bíblia não relata, aleluia, louvado seja Deus, que os de fora sabiam do problema de Naamã. A Bíblia não relata até esse primeiro momento. Só quem sabia era a sua família. Só quem sabia era a sua esposa, seus filhos, louvado seja Deus, aqueles que conviviam. Porque nós verdadeiramente só conhecemos as pessoas quando nós convivemos com elas. Quando nós convivemos a pessoa, nós sabemos, aleluia, como a pessoa é, como a pessoa, louvado seja Deus, se comporta, se quando ela dorme ela ronca ou ela não ronca. Só quem convive é que sabe. Então isso se trata de quê? De intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estávamos noivos, eu e a missionária Sara, louvado seja Deus, a gente tinha aleluia, essa consciência. A gente só se conhece, né? Nós conversamos, nós vamos lanchar, nós vamos sair, louvado seja Deus. Aleluia. Mas a gente não se conhece dentro de quatro paredes ainda. Nós não sabemos como é a convivência, como vai ser, né? A gente imaginava, louvado seja Deus, mais ou menos, porque tanto eu como ela nós fomos ensinados pelos mais velhos, louvado seja Deus. Mas uma coisa, a gente tinha consciência disso. Aleluia. Eu só vou conhecer você, ela dizia para mim, eu só vou conhecer você, aleluia, e você só vai me conhecer verdadeiramente quando nós estivermos dentro da nossa casa juntos. Porque até então, louvado seja Deus, é só mar de rosa, né? Até então, louvado seja Deus, aleluia, é só amor, é só beijinho, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a convivência entra na casa, louvado seja Deus, aí o negócio muda. Isso aqui o Senhor está mandando eu falar, glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No primeiro mês foi só logo, pastor. Foi uma bênção, louvado seja Deus. No segundo mês já começou o estresse, não foi? Já começou o estresse, louvado seja Deus. Mas nós sentamos, conversamos, nos perdoamos e o Senhor restaura tudo. Porque o Senhor vai desta maneira, louvado seja Deus. O Senhor só vai tratar, só vai nos usar, aleluia, para outras pessoas, para a igreja, quando o Senhor tratar dentro de nós também. Aleluia. Porque é fácil você falar de uma coisa que você não vive. É fácil falar da vida da pastora Thelma, quem sabe da pastora, aleluia, do pastor Rodrigo, da pastora Leila, Alabastai, mas quando eu convivo, mas quando eu vou analisar, eu vou examinar, aleluia, das pessoas que estão ao meu redor, eu vejo que é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, louvado seja Deus, ele vivia isso com a sua família. Por de dentro sabiam da sua dificuldade.
dificuldade, aleluia, sabia da sua diversidade, ele sabia, aleluia, do seu comportamento, da sua letra, mas o de fora não sabia. Tem uma palavra no meu trabalho, e quando chega todo mundo, ele serve, ele toma fulano, toma leva, come, enche a tua barriga, louvado seja o nome do Senhor. E nós estávamos na mesa almoçando, e o irmão falou assim mesmo, o fulano lá, dava todo mundo lá comida para a gente não dar. Eu disse que tem pessoas que são assim, elas preferem servir de fora e o de dentro ela não serve. Ela dá uma por de fora, mas por de dentro ela não honra. E na mãe tinha uma de dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Tanto é que o Senhor deu livramento através da vida dele aos filhos. Não importa, igreja, se fulano fala de você, se fulano fala de você, se a vizinhança não fala de você, louvado seja Deus. O importante é que o Senhor está te observando. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, só está você e o Senhor lá. Só está você e o Senhor lá, e fala o teu problema, fala a tua dificuldade, fala o que você sente, fala tudo que aflige o teu coração e a tua alma. Porque quando chega, aleluia, o tempo, publicamente o Senhor te recompensará. Aleluia. Muitas das vezes você está lá na sua casa, nós estamos em nossa casa orando por algo, e aí nós chegamos aqui, louvado seja Deus, o Senhor usa alguém. Tudo que eu falei lá em casa, o Senhor falou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então, verdadeiramente, o Senhor nos observa e conhece a minha e a tua vida, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O versículo 2 diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu perguntei para Deus, Senhor, diante de toda essa guerra de Naamã, o que essa menina tem a ver, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que essa jovem foi fazer na casa de Naamã? Louvado seja Deus. Pegaram no meio da guerra, no meio da tropa, do exército, aleluia, e levaram essa jovem para a casa de Naamã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas, igreja, que Deus vai usar como canal para abençoar a nossa vida. Tem pessoas que são usadas como canal verdadeiramente, e vem da onde a gente nem espera. Vamos conjecturar, talvez Naamã sabia, conhecia essa menina. Pela mente de Naamã, será que ele imaginou, aleluia, que essa menina ia dar algo para ele? Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza não. Foi só uma prisioneira, uma escrava que Naamã pegou. Olha, tu vai ser serva da minha esposa, da minha senhora. Louvado seja Deus. E esta menina foi para a casa de Naamã. Aleluia, glória a Deus. E quando ela chega, louvado seja Deus, ela logo fica sabendo, porque ela passa a conviver com Naamã e com a sua família. Ela entra dentro, aleluia, da casa de Naamã, então ela passa a aleluia, ter conhecimento da lepra de Naamã. Louvado seja Deus. E o que é a atitude dela? Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Ela apresenta o que, igreja? A solução para nós. Ela apresenta a solução. Para Naamã, este problema era impossível. Naquele tempo de Israel, quando alguém era, aleluia, condicionado a uma lepra, ele era tomado como impuro. A pessoa era tomada como impuro. Ela não podia andar no meio do arraial, ela não podia andar no meio do povo, porque, aleluia, podia contaminar o povo. Por isso que Naamã e a sua família não declarou nada a ninguém, porque ele era chefe do exército.
Ele era um homem de autoridade, de influência, respeito. E ele não podia declarar. Porque tem coisa, irmão, que é para Deus, não é para a gente. E a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, que ela apresenta a solução. Se o Senhor conhecesse o profeta que eu conheço, que está em Samaria, ele restauraria o Senhor nessa lepra. Aleluia, glória a Deus. Enquanto muitos talvez poderiam estar acusando Naamã, né? Aleluia, até jogando Naamã na cova, louvado seja Deus, aleluia. Porque entende, igreja, tem pessoas que vão matar você. Tem pessoas que vêm para matar, para agredir, para bater em você. Mas tem pessoas como essa menina, que ela vem dar a solução, ela vem dar vida, ela vem dar resolução para o teu problema. Aleluia, glória a Deus. Então o que Naamã precisava? De uma direção. De uma direção. Enquanto louvado seja Deus, o Senhor direcionou aqui em Provérbios, que a Bíblia diz assim, capítulo 11, versículo 14: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Glória a Deus. Aqui essa menina, ela foi conselheira da esposa de Naamã, porque ela estava com quem? Com a esposa, né? Louvado seja Deus. Então ela foi conselheira de Naamã, da esposa de Naamã, que automaticamente, né, a esposa foi e aconselhou. Louvado seja Deus. Então nada em vão, nada por acaso. Deus cria situações, Deus nos leva, aleluia, louvado seja Deus, a pessoas, a momentos que nós precisamos analisar o porquê disso e para que, louvado seja Deus. Talvez Naamã, aleluia, como eu falei anteriormente, louvado seja Deus, para que levar essa menina? O que ela vai me trazer de bom? Mas ela estava dando a direção. Aleluia, glória a Deus. O conselho, igreja. Tem pessoas que não gostam de receber conselho, né? Louvado seja Deus. O mundo diz assim: se conselho fosse bom, a gente não dá, a gente vendia, né? O mundo. Mas o que a palavra diz, que na multidão dos conselhos, aleluia, se confirmará aquilo que nós oramos e pedimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há 2 anos atrás, igreja, aleluia, o que a irmã estava ministrando aqui é algo forte, né? Louvado seja Deus. Que nos últimos tempos, louvado seja Deus, o amor se esfriaria. E tem coisas que vêm, aleluia, para a nossa vida que é para nos afastar de Deus. A gente tem que ter esse discernimento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar por discernimento. Tem coisas que vêm para nos afastar. Há 2 anos atrás, louvado seja Deus, e Deus me deu esse entendimento. Eu fui transferido de uma loja para outra, na empresa que eu trabalho, para assumir o cargo de subgerência. Louvado seja Deus. E eu fui, aleluia, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar a história. E nós fomos, né? Louvado seja Deus, o Senhor me levou, e eu fui, aleluia. E muito trabalho, muita pressão psicológica, louvado seja Deus. E eu tinha passado por uma fase assim também no meu trabalho. E o Senhor, louvado seja Deus, permitiu isso. E nós fomos. E eu comecei a regredir espiritualmente. Eu comecei a orar menos. Eu tinha uma grande dificuldade de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus. É algo que
eu amo fazer. Aleluia. Eu já não me sacrificava com jejum, coração, era só trabalho, trabalho, trabalho. E o Senhor me deu entendimento, louvado seja Deus, de algumas pessoas que na empresa que eu trabalho também eram servas do Senhor, servos. E teve um irmão que eu admirava, ele fui pregar na igreja dele até. Ele era líder do departamento de missão da congregação dele. E aí, louvado seja Deus, ele recebeu a proposta da empresa dele. E ele líder na frente do departamento de missão da igreja. E foi em cima, foi embaixo, passou o tempo, ele largou o trabalho do Senhor, departamento, e recebeu a promoção da empresa, e foi trabalhar só para a empresa. E de novo, louvado seja Deus, outro irmão, pastor também, muito usado por Deus, inclusive, recebeu a proposta do homem, da empresa, financeiramente boa, e largou o trabalho e foi trabalhar com ele. E mais um irmão também, gerente, o Senhor me disse, eu orando pela vida dele, o Senhor disse, ele é homem de Deus, mas largou para trabalhar só com ele. Aleluia. Então eu entendi, louvado seja Deus, que aquilo estava me afastando do Senhor. Eu entendi, louvado seja Deus, aleluia, que aquela proposta era algo que vinha para matar o ministério. Era algo que vinha para me afastar do Senhor. Era uma onda que vinha para me levar, louvado seja Deus, sabe lá para onde? Para o abismo, e perder aquilo que eu tanto lutei na presença do Senhor. E quando, aleluia, e quando eu percebi isso, louvado a Deus, disse, Senhor, então me leva de volta. E o Senhor me trouxe de volta. E durante esse processo, o Senhor foi que nos consagrou a pastor. A minha pastora me ligou, eu estava naquela guerra, naquela tribulação, pessoas se levantando, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor. E tinha até um louvor que dizia assim, eu estou te levando no limite, no limite, no limite. E que Jesus está chegando, já cheguei no último limite já, Senhor. E a minha pastora me ligou na quarta-feira, eu não sabia de nada. E ela disse assim, meu para mim, Paulo, no sábado você vai na convenção que nós vamos consagrar você como pastor. Louvado seja Deus. Então, perceba, igreja, que a proposta ela veio. E eu estava onde? No processo. E se eu aceito a proposta, eu quebrava o processo do Senhor. Eu quebrava, aleluia, o propósito. Louvado seja Deus. E nesse dia eu vim, aleluia, de lado do amor, eu vinha chorando na moto, e Deus falando comigo em cima da moto, e Jesus, segura esses guidões, senão eu vou cair, Senhor. E o Senhor falando comigo, louvado seja Deus. Então tem coisas que vêm para nos afastar mesmo do Senhor. Até uma vez, louvado seja Deus, uma irmã me falou, ela disse, Paulo, cuidado, que tem a antibênção e tem a bênção. A antibênção é aquela que vem com um sapatinho de ló, um sapatinho de lã, né? Louvado seja Deus, parecendo que é tudo de Deus. Mas é a antibênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, igreja. Quando eu chegava lá, o meu coração ficava muito confuso. Senhor, será que isso é para mim? Será que isso é de Deus para minha vida ou não é? E eu ficava confuso, e Deus não é Deus de confusão.
E quando eu vim de lá de cima da vitória, aquilo saiu de dentro de mim, saiu do meu coração. Então eu disse: Senhor, não era da tua vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, voltando, aleluia, para o texto, aleluia. Naamã, ele não duvidou daquela menina, não duvidou. O que ele fez? Ele foi até o rei da Síria e pediu cartas para ele levar autorização até o rei de Israel. Para quando chegar lá, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele apresentou, né? E o rei de Israel disse: não sou eu que curo, não sou eu que faço milagre. E ele até temeu, diz a Bíblia aqui, ele até, aleluia, temeu, louvado seja o nome do Senhor. Mas o rei falou: glória a Deus, aleluia. O versículo 7 diz: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este vinha a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Ele dizendo, como uma palavra mais simples: não sou eu que cura, eu não tenho esse poder. Pelo que deveras notar e peço-vos de vez de que busca ocasião contra mim, né? O rei ficou com medo de Israel, pensando que era uma cilada, mas não. Naamã verdadeiramente estava doente, leproso. E a Bíblia diz aqui que Eliseu, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja Deus. Então Naamã, ele creu nas palavras daquela menina: se tu conheceras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tomara que, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Deus, ele sonda o nosso coração. Naamã, sem conhecimento, foi atrás do rei, mas chegou lá, o profeta ouviu Naamã pedir ajuda. Louvado seja Deus. E o profeta disse, o homem de Deus disse: deixa de vir a mim e saberás que há profeta de Israel. Mas Naamã, como nós sabemos, era um homem, aleluia, cheio de autoridade, não ia se submeter a um profeta. O profeta não era rico, não, Deus. O profeta era alimentado por corvos. O profeta era alimentado pelo resto de farinha, o resto de azeite na botija. Glória a Deus por isso. O profeta era assim, vivia assim. Louvado seja Deus. Então Naamã olhou: esse daí tem o que para me oferecer? Louvado seja Deus. Não entendeu também. Assim como ele não entendeu a menina, a vida daquela menina chegar dentro da sua casa, ele não estava entendendo a vida do profeta. Glória a Deus. Porque ele esperava coisas grandes, ele esperava luxo, ele esperava porcelanato, ele esperava louvar isso, aquilo do profeta. Mas Deus sonda o coração. E aleluia, Eliseu disse: olha, ele mandou o seu servo, vai lá e diz para ele mergulhar no rio. Louvado seja Deus, no rio Jordão. E Naamã disse: não, tem rios melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? Aleluia. O que Deus queria de Naamã era a humilhação, para Deus dar vitória para ele. O que Deus queria era o prostrar, era se humilhar. Louvado seja Deus. Quando a palavra de Deus diz, Jeremias 18, o Senhor disse: olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá te farei ver, aleluia, a obra do oleiro. A palavra descer, certa vez estudando, a palavra descer no original, ela significa se rebaixar, se humilhar
e se diminuir diante do oleiro. Então, o que o Senhor estava falando para Naamã, desce. Aleluia. A mesma palavra que o Senhor fala para Zaqueu no capítulo 19 de Lucas. Zaqueu desce. E o Senhor ainda acrescenta, desce depressa. O Senhor desce amanhã, depois não. Desce depressa. E esta palavra aqui é para Naamã também. Naamã, vai lá no rio e desce depressa. Aleluia! Glória a Deus! E o que aconteceu com Naamã? E voltou-se e foi com indignação. Ele se indignou. Eu sou chefe do exército. Eu moro, aleluia, ao redor do rio de Damasco, de Farpá, de Abana. E esse profeta manda eu ir até o rio Jordão, o rio de barro, que dá doída no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta é lá mesmo. É lá mesmo. Não era uma piscina com uma jota azul, com uma água, aleluia, cheia de cloro. Não é desse jeito não, que Jesus trabalha. Glória a Deus. É no rio. Louvado seja Deus. Sabe aquela maré que passa, que traz um monte de lixo? Que aleluia, que tu entra e sai com a cor da água? É desse jeito que Jesus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então era necessário Naamã, aleluia, passar por esse processo. E ele se indignou. Disse, não vou não. Mas o ser humano se engana, igreja. Já estou chegando no final. O ser humano se engana, porque quanto mais eu resistir, mais a prova vai ficar difícil. E o pior, né, essa é uma forma de expressão, é que quando eu sei que eu estou no processo, na prova, eu sei que se eu resistir, aí vai piorar. Porque se eu estou na prova, é só eu e Deus. É que nem o louvor, né? Eu e Deus mais ninguém. É só eu e Deus. O Senhor ainda diz, louvado seja Deus, aleluia. Alguém ainda pode até tentar, eu vou orar pela vida do fulano. Aí o Senhor levanta o profeta, não coloca a tua mão. É louvado seja o nome do Senhor. E era assim. Eliseu disse, aleluia, ninguém coloca a mão. O processo é com a mão. A cura vem, aleluia, através da humilhação. Louvado seja o nome de Jesus. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, o filho de Naamã disse, se o profeta te disse alguma coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te para que te ficarás purificado. Todo mundo da casa de Naamã já tinha entendido o processo. Na multidão de conselhos se chega à solução do problema. Mas Naamã endureceu e resistiu, aleluia, louvado seja Deus. E não aceitou o conselho, nem a direção. Talvez ele duvidou, né? Ai, será? Será que eu faço isso? Será? Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo mundo já tinha entendido o processo da vida de Naamã. E aí, a última tentativa foi o filho dele. Disse, meu pai, o profeta lhe disse, mergulhe, meu pai. Aleluia. E finalmente ele ouviu e obedeceu. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado.
Sabe o que custava isso para Naamã? O seu orgulho, a sua prepotência, o seu eu. Era isso que custava para Naamã, só isso. Porque era algo que estava dentro. E quando está dentro, Deus primeiro quebra dentro de nós. O que está fora, a gente passa a mão e quebra, né? Louvado seja Deus. A gente pega, coloca o que está fora, mas o que está dentro, igreja, é só o Senhor que pode quebrar. Então, para Naamã, louvado seja Deus, isso era muito difícil. O seu orgulho, sua prepotência, o seu eu, era muito difícil para Naamã. Mas a promessa era da cura. Então, aleluia, quanto mais louvado seja o nome do Senhor, quanto maior é a bênção, maior é o processo. Louvado seja Deus. Eu, uma vez que eu estava enfermo, igreja, eu estava muito enfermo, eu estava perdendo a minha audição esquerda por conta do meu trabalho lá. Não sei se eu já comecei a estudar aqui na igreja, quando eu mudei de setor, eu estava perdendo minha audição. Eu disse: Jesus, eu estou adolescente, ficando doente. E eu recebi, contando a história, e eu recebi, aleluia, convite para pregar. E era tão assim, tudo me incomodava, eu estava com uma sensibilidade muito grande assim no meu ouvido, e eu estava perdendo a audição, e do outro lado tudo me incomodava. A porta, o abrir da porta, aquele barulho me incomodava assim. Era o que eu ia lá. Eu recebi o convite para pregar no Vale São João do Senhor. E eu disse: Senhor, eu vou. Eu disse para ele: Jesus, eu estou doente, como é que eu vou fazer? E sabe o que Deus disse para mim, igreja? Senhor disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém, Jesus, me levanto e fui. Nesse dia, louvado seja Deus, eu estava naquele processo, aleluia, com muita dor, perdendo a audição, e Deus me usou na cura. E eu fiquei maravilhado, porque isso não tinha acontecido ainda. Isso para a honra e glória do Senhor. E Deus começou a me usar, me usou para todo mundo, louvado seja Deus. Aleluia! E aí o Senhor terminou de trabalhar na nave. Aí quando eu subi no púlpito, eu vi uma voz assim desse lado aqui que eu não estava ouvindo. Ela abaixava, eu vi a voz do Senhor disse: agora eu estou te curando também neste lugar. Aleluia! Louvado seja Deus! É o trabalhar do Senhor, igreja. É um trabalhar que eu não compreendo, que você não compreende, mas aceite, obedeça. Dê ouvidos por Espírito Santo, porque o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor curou Naamã, e a partir daquele momento Naamã disse: agora eu sei que não há outro Deus além do Deus de Israel, além daquele, louvado seja Deus, que pode dar a vida e pode tirar a vida. Aquele, aleluia, que te levanta, igreja, de manhã, com louvor na tua mente, aleluia, ele te liberta, ele te diz: levanta, mulher, porque grande é a caminhada. Ele quer lançar a versão do Senhor mais linda. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja para o Senhor. Aleluia. A guerra está travada, a luta pode estar difícil.
difícil, alabaxai, mas o Senhor te sustenta no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da enfermidade. Deixa Deus te usar desse jeito que você está. Aleluia, glória a Deus. Eu pelejei com a minha mãe aqui, pastora Leila. Eu pelejei, louvado seja Deus. Aleluia, eu ensinei, preguei para minha mãe. A minha mãe resistiu. Jesus permitiu algo, rebolisse dentro da casa dela, levou ela para Santa Catarina. E olha, quando chegou lá é mistério, né? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: uns plantam, outros colhem, mas Deus dá o crescimento. Quando chegou lá, ela foi pregar para minha irmã. Seja uma mulher sábia, ela falou para minha irmã. A mulher sábia que fica em casa. Eu disse: meu Deus, eu queria ver tanto a minha mãe na igreja aqui. E o Senhor leva ela para lá, para Santa Catarina, para ela ser usada para lá. Glória a Deus por isso. Né? Quando eu digo para ela: benção, mãe, glória a Deus, aleluia, Paulo. Está uma bênção aqui. Aleluia, desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Alabaxa. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Aleluia, Jesus. Deixa Deus usar a igreja. Aleluia. Não importa como você esteja. Não importa, aleluia, o quão espirituoso está este caminho. Aleluia. Mas todavia, Deus quer te usar no vale, no deserto, na tua casa, no teu trabalho, na tua rua. Dá lugar para Deus nessa noite. Aleluia, Deus. Nas decepções eu te chamei.
nessa noite, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós te apresentamos cada irmão, cada irmã, Senhor, que se encontra neste lugar. A Deus, a qual o Senhor trouxe, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, eu creio, Pai, que não está sendo da mesma maneira, Senhor, amado Deus, querido e santo. Cada um que chegou, Pai, neste santuário de adoração, meu Deus, peleja, Senhor, guerreia nessa noite. Meu Pai, desfaz, Senhor, todo embaraço, todo impedimento, todo atrapalho. Quando tu tens falado, confirmado, Senhor, que tu não é Deus de confusão, que o Senhor é Deus de certeza, que vai trabalhando, Pai, em nome de Jesus. Pai, quebra nessa noite barreiras, quebra, Pai, em nome de Jesus, impedimento, atrapalho. Meu Deus, lança por terra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, contra a vida dos meus irmãos, contra a vida da tua igreja. Meu Deus, faz um reboliço, Senhor, nessa noite, Pai, entrega a vitória. Senhor, nós profetizamos, Pai, como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, em nome de Jesus. Ossos secos tenham vida, vida em abundância, Pai, pela tua palavra. Deus, nessa noite, Pai, quebra, vai quebrando, Pai, em nome de Jesus. Senhor, peleja, guerreia, Pai, meu Deus, pleiteia nossas causas nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, todo mal-estar, em nome de Jesus, toda alabaxai, toda arábia na séria, em nome de Jesus. Toca do alto da cabeça para os pés, Senhor, da vitória para a tua filha nessa noite, em nome de Jesus, meu Senhor, do alto da cabeça para os pés, Senhor, nessa noite, toca, Jesus, mais forte nos teus ossos, no seu sangue, meu Deus, na sua estrutura, meu Pai, peleja, guerreia a tua filha nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, Rei da glória. Meu Deus, toda enfermidade, olha o Senhor quebrando toda enfermidade, alabaxai, toda enfermidade, o meu Senhor quebra nessa noite, o meu Senhor desfaz nessa noite, o Senhor te dá vida neste lugar, mulher, recebe, nessa noite, Pai, trabalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá vitória para o teu povo, para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus querido e santo, Senhor, meu irmão, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, abençoa meu filho, meu Deus, repreenda todo mal, toda fúria contra a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, grande é a obra, alabaxado, eu creio no projeto, Deus, que tem a vida deste casal, em nome de Jesus, Pai, porque eu creio, Pai, e profetizo na tua, aleluia, no meio da tua igreja, Senhor, na vida dos meus irmãos, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, glorifica o teu santo nome, Pai, faça a glória, dá vitória para ele, Senhor, dá vitória para ela, meu Pai, em nome de Jesus, assim, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e eu agradeço a oportunidade de